Oi, bem-vindos a mais um vídeo no canal e nesse vídeo eu vou estar falando sobre os livros que eu li no mês de março. Eu fiz 8 leituras em março e março foi um mês meio estranho porque as primeiras 2 semanas passaram muito rápido e eu não consegui ler quase nada. E as últimas 2 semanas do mês passaram muito devagar e a maioria dessas leituras foram das últimas 2 semanas. Só uma ou duas que foi das primeiras 2 semanas. Então eu vou estar falando desses livros aqui, mas antes de mais nada, aqueles avisos de sempre. Primeiramente, essas são as minhas opiniões. Eu vou estar falando bem de alguns livros que talvez você não goste, e eu vou estar falando mal de alguns livros que talvez você goste. Eu com certeza vou estar falando mal de alguns livros que você gosta, e tá tudo bem. Essa é a minha opinião, você tem a sua. Opinião relativa, essa que é a maravilha do mundo. Você não precisa se sentir mal se eu falar mal de algum livro que você gosta, o negócio é manter esse um espaço amigável. E segundo, não se compara com ninguém. Você lê a quantidade de livros que você consegue ler, eu leio a quantidade de livros que eu consigo ler. Então você não precisa se comparar em questão de números, se compara com você mesmo e às vezes nem se compara com você, porque o ritmo que você tinha 2 meses atrás, talvez você não tenha mais. Então, só não se compara, lê no seu tempo e faz o que te faz feliz. Então agora que eu dei esses avisos, vamos começar a falar dos livros. O primeiro livro que eu vou falar aqui, eu comecei ele em fevereiro e eu terminei ele em março. Vocês sabem como que eu odeio levar livro de mês para mês, mas infelizmente eu não consegui ler esse livro rápido o suficiente. Uma coisa absolutamente fantástica do Hank Green. Nesse livro, a gente acompanha a April May. Em uma madrugada depois de sair do trabalho, enquanto ela tenta voltar para casa, ela esbarra em uma escultura gigante. Ela fica impressionada com a aparência da estátua, que é um robô de 3 metros de altura, e ela decide chamar seu amigo Andy para ir lá e filmar um vídeo para o YouTube. No dia seguinte, eles descobrem que dezenas dessas estátuas apareceram ao redor do mundo e ninguém sabe como elas chegaram lá. E por ela ter feito o primeiro registro, o vídeo dela viraliza e catapulta ela para a fama. Então agora a April tem que lidar com as consequências da fama ao mesmo tempo que tenta descobrir as origens dessas estátuas. Esse foi o livro de estreia do Hank Green e já tem uma sequência que eu com certeza vou ler. Mas esse livro eu achei absolutamente fantástico. Essa história é contada da perspectiva da April e ela deixa claro desde o começo que, porque ela contando a história, ela vai contar certos eventos de um jeito que favoreça a imagem dela, mas que ela não é necessariamente uma pessoa muito boa. Isso não é um spoiler, ela diz isso nas primeiras 5 páginas. E sinceramente, eu não esperava muito dessa parte da história, porque eu já li muitos livros que falaram que ia fazer isso, mas pouquíssimos livros conseguem criar um personagem principal desgostável de propósito que sirva a história. Mas eu achei que esse livro fez isso muito bem. A April tem uma voz de narração muito boa, então mesmo quando ela fazia algo ruim ou eu ficava com raiva dela, isso não me tirava da história porque os motivos dela sempre fizeram sentido pra mim. Mesmo quando o motivo era que ela estava sendo infantil em noção e precisa de terapia, coube do que a gente conhece da personagem, porque ela é de fato uma pessoa infantil e sem noção que precisa de terapia. E o jeito como essa história é narrada, as coisas já aconteceram e a April só tá recontando as coisas, e é interessante ver ela tentando defender alguma das ações dela ou tipo se criticando quando ela gostaria de ter feito alguma coisa diferente. Além da April, eu também gostei dos personagens secundários, eu acho que a personalidade deles ficou bem clara, apesar de eu achar que seria legal a gente passar mais tempo com eles. Mas como é a April que narra essa história, eu acho que faz sentido ela passar tanto tempo falando dela mesma. Amor, uma ótima mãe. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh bebê. Linda. Eu gostei de quão rápido essa história começa. Você é introduzido nesse mundo e aprende as informações à mesma velocidade que os personagens estão aprendendo, mas a narração também te dá detalhes o suficiente que, mesmo quando você adivinha alguma coisa antes, você ainda está interessado em continuar com a história até você receber a confirmação. Ficou bem claro que esse livro foi construído de uma maneira que deveria ter uma sequência e eu gosto disso porque esse livro terminou de uma maneira que eu preciso de respostas. Mas ainda assim, eu senti que faltaram algumas coisas, mas o que esse livro entregou, ele entregou muito bem. Esse livro é uma mistura entre ficção literária e ficção científica, e essa é uma mistura de gêneros que eu tô amando ultimamente. E eu acho que essa história criou um equilíbrio muito bom entre as duas partes. Eu também achei que a integração dessas estátuas na história foi muito boa. A história começa com a April achando uma, mas depois disso a gente passa bastante tempo focando na vida pessoal dela. E mesmo que essas estátuas estejam sempre no canto de pensamento do leitor, muita dessa história é focada, tipo, na vida humana que a April tá levando e nas decisões que ela toma e como que isso afeta ela e a vida das pessoas ao redor dela. Mas tudo nessa história é uma consequência daquele primeiro encontro com a estátua e a gente consegue ver com o passar do tempo como que isso está tomando conta da vida dela. E talvez isso tenha sido um negócio só meu, mas com o passar da história eu tava esquecendo que as estátuas eram uma parte importante da história. Elas estavam lá fazendo o papel delas, tipo, de ser aquele elemento, tipo, surpreendente que apareceu do nada, mas eu tava tão focada
viciada em, sabe, tipo, entender as decisões da April e ver como que ela tratava as pessoas ao redor dela e ficar com raiva dela porque ela é muito burra, que às vezes eu esquecia que, tipo, a história começou porque tem uma estátua gigante que apareceu do nada. Eu realmente achei esse livro absolutamente fantástico. Sim, eu fiz a mesma piada 2 vezes, o vídeo é meu, eu faço o que eu quiser. E eu tô super animada pra ler a sequência. E tudo mais o que o Hank escrever, eu vou ler também. Eu dei 4 estrelas pra esse livro. O segundo livro que eu li em março foi The Bodyguard, da Catherine Center. Esse é um livro de romance e nele a gente acompanha a Hannah e o Jack. A Hannah é uma guarda-costas e onde a história começa, ela acabou de perder a mãe dela e o namorado dela termina com ela na noite depois do funeral como um idiota e ela é triste, ela tá mal, mas ela recebe o trabalho de proteger o Jack, um astro de cinema que tá na cidade para visitar a mãe dele que tá doente. O Jack tem um stalker, mas ele não quer que a família dele saiba disso, ele não quer que eles saibam que ele precisa lá com segurança, então eles fingem que estão namorando enquanto estão andando com a família dele. Eu tava com vontade de ler um livro de romance e eu queria escutar um audiolivro, então quando eu vi que esse estava disponível, eu peguei, porque eu vi ele sendo recomendado no Instagram e eu achei que valia a pena. Esse foi um livro que me irritou profundamente, mas que eu não quis largar, porque apesar de ser um absurdo, foi um absurdo que me entreteu. A personagem principal é insuportável e ela é extremamente insegura e eu odeio personagens assim, especialmente em livros de romance, porque você já sabe de onde vai vir o conflito de terceiro ato e é sempre chato. Mas eu acho que nesse livro o fator de insegurança dela faz sentido, porque todo mundo nesse livro ofende ela em algum momento e chama ela de sem sal. E eu acho que se eu também ficasse ouvindo isso o tempo todo, eu acabaria acreditando. Então eu acho que dá pra passar um pano nisso, porque a cada outro capítulo alguém chama ela de feia. Mas ela também tem uma grande falha de personalidade, onde ela se acha incrível e onde nada nunca é culpa dela e só os outros estão errados. Mas ao mesmo tempo ela também se odeia e tá constantemente se ofendendo e se chamando de feia e falando que ninguém nunca vai amar ela. E sinceramente, se eu quisesse ler os relatos de alguém que tem um complexo de Deus, mas que ao mesmo tempo carrega uma quantidade imensurável de ódio por si mesma, eu li meu próprio diário. Eu acho que a autora podia ter feito um trabalho melhor fazendo a Hannah ser uma pessoa que tem um pouco mais de noção. O plot desse livro só funciona porque ela é péssima no trabalho dela e, como eu disse, ela se acha incrível, mas a gente nunca vê isso porque ela tá sempre cometendo os erros mais ridículos possíveis. Só tem uma cena que eu diria que ela fez um trabalho decente, mas até nessa cena ela teve que fazer 1000 coisas erradas para poder cair por acidente na coisa certa. Se a autora não tivesse ficado tanto tempo da história falando quão maravilhosa a personagem principal é um trabalho dela, talvez eu não tivesse ficado tão incomodada com quão horrível a personagem principal é um trabalho dela, mas a autora se deu um tiro no próprio pé com isso. Eu não tenho nada pra dizer sobre o interesse romântico, o Jack. Ele só meio que tá lá, sendo um homem alto que aparece de vez em quando pra poder falar coisas bonitas pro personagem principal. Sinceramente, ele não carregou peso nenhum nessa história. Se trocasse ele por uma porta, daria no mesmo. Mas não é como se ele precisasse fazer isso, porque a Hannah carregou burrice o suficiente pelos dois. Nas minhas notas sobre esse livro, eu escrevi que, foi no conflito de terceiro ato que a autora lembrou que ela estava escrevendo um livro sobre guarda-costas, então ela decidiu tacar tudo sobre isso naquela parte, e foi muito engraçado. Eu sei que a autora queria que aquela parte fosse intensa, mas foi tão histericamente ridícula que eu tava rindo muito e perdendo a minha cabeça com a tentativa de ação e comédia da autora. Foi ridículo e eu quase morri de vergonha só escutando, mas eu tava achando graça, então isso é um ponto positivo. A escrita em geral é ok, nada de incrível ou horrível, mas teve 2 coisas que me incomodaram. A primeira coisa é que o diálogo em algumas partes não parecia certo porque nenhum ser humano diria aquelas coisas naquela ordem e isso me tirou um pouquinho da história. Porque uma coisa é você ler um diálogo estranho e tentar fazer funcionar na sua cabeça, outra coisa é você escutar outra pessoa te falando um diálogo estranho e você sabe que não funciona. A outra coisa é que, às vezes, a autora queria passar uma mensagem e, em vez de colocar isso sutilmente na história, ela saía nesses discursos de uma página te dizendo exatamente o que você tinha que tirar daquilo. Isso foi bem chatinho. E, na verdade, teve mais uma coisa que me incomodou, e isso me incomodou muito, é que não teve bitoquinha o suficiente nessa história. De vez em quando tinha uma cena e eu ficava, aqui cai uma bitoquinha, hein? Mas nunca tinha, isso foi muito chateante. Pra que eu vou ler um livro de romance que não tem bitoquinhas? Eu achei um desrespeito. Esse livro é bem dramático e às vezes bem caricato, o que não é uma coisa ruim, mas você tem que suspender sua descrença para poder ir com as vibes. Eu achei esse livro super divertido, foi ridículo, eu tava tendo crise de vergonha escutando, porém, eu nunca fiquei entediada e esse é o maior elogio que eu posso dar. Eu dei 3 estrelas, como um livro de romance eu achei bem mediano, apesar de ser divertido, e eu recomendo essa leitura se você quiser fazer. É um romance adulto, mas não tem nenhuma cena explícita, caso isso te incomode. Depois disso, eu li 2 livros que tem blogs de leitura aqui no canal, então eu vou deixar o link nos cards. O Assassino Usava Batom, do Taylor Diniz. Esse é um livro de mistério brasileiro.
O personagem principal é um detetive que diz estar investigando um assassinato que ocorreu no prédio dele, mas na realidade ele fica metade da investigação bebendo e a outra metade ele fica levando o leitor para lugares irrelevantes que não adicionam nada na história e por todo o livro ele é inútil. E se isso já não foi dica o suficiente, eu odiei esse livro. Eu dei 0.5 estrelas para esse livro e eu tô te contando a nota primeiro porque eu quero que você mantenha isso em mente enquanto eu te conto do meu sofrimento. Eu entrei em detalhes sobre isso no vlog, mas a minha maior frustração com esse livro é que ele é muito mal escrito. O autor leu Agatha Christie e Sherlock Holmes e ficou, eu posso fazer a mesma coisa, sem levar em consideração que para escrever um bom livro, você precisa saber escrever bem. E, infelizmente, ele não sabe escrever bem. O mistério não é desenvolvido de uma forma que te dê vontade de acompanhar a história e descobrir alguma coisa, porque o autor não te dá dica de nada. O detetive toma várias decisões sem nunca te dizer o porquê, e ele diz que ele descobriu várias coisas sobre a investigação sem nunca mostrar como. Ele te leva na investigação com ele, mas ele só te dá os detalhes importantes fora de tempo. Mais de uma vez, uma cena acontece onde algo de importante deveria acontecer, mas a cena acaba e nada aconteceu. E capítulos depois o autor volta e diz, lembra aquela cena lá? Coisas importantes aconteceram lá, mas ele não te mostrou nada da primeira vez. Parece que ele acordou um dia, teve uma ideia e escreveu esse livro de uma vez e publicou sem edição. Fora que mais de uma vez o autor usa da técnica de fazer o mesmo personagem repetir a mesma palavra várias vezes em um número pequeno de páginas para causar... Sinceramente, eu não tenho a mínima ideia o que o autor queria causar. Era ansiedade? Era irritação? Eu não tenho ideia, eu só sei que foi ruim e desnecessário e que nenhuma pessoa em sã consciência acharia que isso foi uma boa ideia. Fora que o detetive diz que descobriu quem é o assassino nas primeiras 100 páginas, sem ter feito nenhuma investigação de verdade, sem ter nenhuma pista, e ainda assim ele não te conta quem ele acha que é. Ele fica, nossa, eu sou incrível, isso foi muito fácil, agora eu vou passar as próximas 100 páginas sendo insuportável e fazendo investigações desnecessárias porque eu já descobri quem é o assassino, eu só quero desperdiçar o tempo de todo mundo. Chato. E mais 1 milhão de coisas me irritaram nesse livro, a maioria eu falei no vlog e mais algumas eu não posso falar porque não é salvo pro YouTube. Mas o que é pra você tirar desse meu discurso é não leia esse livro, é horrível, eu te juro, não vai adicionar nada na sua vida. Eu nunca dei menos de 1 estrela para um livro antes e eu nem achava que isso era possível. E na real, esse livro não merece essa meia estrela, mas deixar sem avaliação não mostra quão ruim esse livro é. Ele precisa da nota mais baixa existente para poder mostrar que esse livro não vale a pena. E naquele mesmo vlog eu li Auto da Compadecida do Ariano Suassuna. Essa é uma peça que conta a história do João Grilo e do Chicó, 2 amigos que por conta das constantes mentiras que eles contam estão sempre se metendo em grandes confusões. Eu não tive muito o que falar sobre esse livro no vlog e eu também não tenho muito pra falar dele aqui. É uma peça, é bem escrita, é engraçada, os personagens são basicamente caricaturas, eles são muito interessantes e é legal ler isso. O cenário do Nordeste e as figuras religiosas e como isso envolve a história é tudo muito bom e é tudo muito interessante de ler. Eu queria ter um review desse livro que fosse intelectual e te dissesse por que as facetas dessa história são tão interessantes, mas eu não tenho isso. Eu só sei te dizer que é bom e eu recomendo essa leitura. Eu tenho tido uma sorte com livros nacionais nos últimos anos, mas esse aqui mudou a balança um pouco, então eu fico feliz com isso. Se você tiver alguma recomendação de livros nacionais bons que você acha que eu deveria ler, pode colocar nos comentários porque eu tô sempre aceitando. Mas sobre esse aqui, foi bom. Leia! Depois disso, eu li Os Vestígios do Dia, do Kazuo Ishiguro. Em fevereiro, eu li o meu primeiro livro do Ishiguro, Não Me Abandone Jamais. E eu amei aquele livro, eu achei que a escrita foi espetacular, a história me tocou muito, eu dei 5 estrelas e eu queria ler mais livros do autor para saber se amar os livros dele seria algo recorrente ou se foi só uma tacada de sorte. E quando eu fui na biblioteca, esse livro estava sendo mostrado em uma mesa, então eu peguei ele pelo primeiro capítulo e acabei trazendo comigo para casa. Nesse livro, a gente acompanha um mordomo rememorando suas décadas de trabalho. Por 3 décadas ele trabalhou na casa de um lorde que hoje é ocupada por um milionário americano. Por insistência do novo patrão, ele sai em uma viagem pelo interior da Inglaterra e ele vai com a pretensão de se encontrar com uma antiga colega de trabalho. E durante essa viagem, ele recorda momentos da vida de seu antigo patrão e reflete sobre o papel de mordomos na história britânica. O conceito desse livro pode não parecer extremamente interessante, mas a leitura dele foi. Eu pensei por um tempo por onde começar a falar desse livro e eu acho que a única maneira certa é começar pelo narrador e entender por que ele está contando essa história para começo de conversa. O Stevens é um mordomo que sente muito orgulho na sua profissão, no trabalho que ele faz e nas pessoas que ele serviu. Esse orgulho está presente em cada uma das páginas desse livro e é extremamente palpável. Ele dedicou toda a sua vida a esse emprego e agora, já perto da velhice, momentos de trabalho são os únicos momentos que ele consegue recordar como momentos marcantes.
Porque pra ele, exceder nesse papel era a única coisa importante que ele podia fazer com a vida dele. É desconcertante ler sobre como ele deixou de viver uma vida como Stevens para viver uma vida como mordomo, sempre servindo aos outros e nunca a ele mesmo. Ele nunca presta atenção nas próprias emoções, ele nunca toma atitudes para a própria vida. E as restrições que ele se coloca para fazer apenas as coisas que ele acha que é importante, como ir bem no trabalho, faz com que ele seja o arquiteto da própria miséria. Mas ele é apaixonado nesse trabalho, ele fala sobre os momentos que ele perdeu, ele fala sobre as coisas que ele teve que deixar de lado porque ele queria ir bem no trabalho. E essa é uma leitura bem agridoce, porque você está lendo sobre essa pessoa que te diz estar satisfeita com a vida que levou e você quer se sentir feliz por ele, porém, a vida que você lê parece uma vida bem triste. Esse livro também tem uma escrita bem sutil. O Stevens te conta essa história de uma maneira bem prática e ele nunca te diz as emoções dele de uma maneira aberta. E com certas interações, ele te diz o que ele estava pensando e ele te diz como ele viu aquela situação. Porém, você lendo, você sabe que não foi muito bem aquilo, você sabe que tinha algo mais. Porém, na cabeça dele de eu preciso ser profissional, ele se recusa a ver os sinais ao redor dele. Então é bem interessante ver como esse papel de mordomo dele, esse papel que ele leva tão a sério de ser profissional, bloqueia ele de ver o real significado de tantas coisas. A história toda é bem interessante e tem 3 momentos no meio que me marcaram muito, mas na minha opinião, a parte mais poderosa desse livro é o final. Que é quando o próprio Stevens entende pela primeira vez por que ele quis tanto contar essa história. E eu me emocionei muito nessa parte. A grande mensagem desse livro é lembrar de viver a sua vida e viver a sua vida pra você. Como eu disse, é uma leitura bem agridoce porque você está acompanhando o Stevens e é tão fácil criar empatia por ele. E você fica lendo sobre esses momentos que ele perdeu e você fica triste por ele, mas ele parece estar tão satisfeito. E você quer ficar feliz por ele, mas você sabe que ele merece mais. Então eu achei que esse livro foi muito bom e, novamente, eu amei a escrita do Ishiguro nesse livro também. Ele consegue escrever cenas emocionantes e frustrantes sem precisar apontar as coisas na cara do leitor. E algo que eu achei interessante nesse livro, e eu não lembro se foi assim também no Membodani Jamais, mas tem cenas que são impactantes e os personagens não reagem da maneira que você acha que eles reagiriam. Eles não reagem como pessoas normais e isso só faz com que a cena fique mais impactante ainda. Ele consegue colocar um nível extra de emoção na não reação das pessoas e isso é muito interessante. Eu gostei dessa leitura e eu tenho alto interesse em ler mais livros do autor, mas para esse aqui eu dei 4 estrelas. Depois disso eu escutei um audiolivro, The Invisible Kingdom, da Megan O'Rourke. Esse é um livro de não-ficção que mistura história e memória e fala sobre doenças crônicas. A autora tem um longo histórico lidando com as chamadas doenças invisíveis, e enquanto ela retrata sua própria história lidando com a dor, visitas ao médico, diagnósticos errados, mais dor, ela também conta um pouco da história das doenças crônicas e como que esse assunto tem sido tratado na medicina. Doenças crônicas é um assunto que eu leio e pesquiso bastante sobre porque eu sou uma pessoa que está constantemente com dor e infelizmente são sintomas que não aparecem em exames médicos e pra mim é má sorte, eu sou jovem e pareço saudável, então ninguém me leva a sério. Então eu gosto de ler livros de pessoas que estão passando pela mesma situação que eu e apesar de eu me relacionar com essa parte da história da autora, esse livro foi escrito de uma posição de muito privilégio, então não deu pra me relacionar com tudo que foi escrito aqui dentro. Mas mesmo eu não tendo dinheiro pra viajar pra Europa, pra ter um médico colocando as matérias fecais de outra pessoa dentro de mim, sim, isso aconteceu com ela, sim, é um tratamento que existe e não, eu não vou elaborar. A parte dessa história que focou nas doenças crônicas, no histórico de pessoas que sofrem com isso, no impacto que a Covid-19 causou em pessoas que têm sistemas imunológicos suprimidos. Essa parte foi interessante e eu aprendi uma coisa ou duas. Eu apreciei que ela fala sobre como a nossa sociedade falha com os indivíduos que estão doentes, que sentem dor e que precisam de ajuda, mas que como eles têm doenças invisíveis, eles são ignorados pelo sistema médico. Ela também fala como a medicina tem um histórico muito grande de não admitir os próprios erros e como é mais comum você ir em um médico e ter te dizer que não, você é maluca, você não sabe o que você está sentindo, em vez de dizer eu não sei o que está acontecendo com você, desculpa. Isso bateu muito forte comigo porque pelos últimos 2 anos eu tô indo em muitos médicos procurando ajuda e tentando entender o que tá acontecendo comigo e foi no mês passado que alguém da área médica olhou pra mim e disse que acreditava no que eu tava passando. Independente se eu sou jovem, independente se eu pareço saudável, independente do que meus exames mostram, alguém acreditou em mim e isso importou muito. É muito fácil você se sentir descorajado a procurar ajuda, ainda mais quando tem um sistema que não trabalha a seu favor, mas é por isso mesmo que a gente tem que defender o SUS, porque ele tá aqui pra poder ajudar a gente. É a melhor coisa do mundo ficar 7 meses na fila pro médico? Não, mas é de graça e, cara, é o que a gente tem e é muito melhor do que muita gente tem.
Ainda vão ter muitos médicos durante a minha vida que eu vou mandar embora se nem escutar o que eu tô querendo dizer, mas de vez em quando vai aparecer alguma pessoa que tá disposta a ajudar. Tem esse dado que eu achei super interessante e eu queria compartilhar com vocês. O entendimento sobre doenças crônicas está 10 anos atrás do entendimento sobre câncer, uma categoria de doença que sozinha só é parcialmente entendida. E também tem essa frase que bateu muito forte comigo. Quando você está doente, o ato de viver é mais ato do que viver. Essa frase me deu um choque porque é isso, cara, é isso que é viver a minha vida. Eu sempre sei o que tá acontecendo no meu corpo e eu sempre sei que tem alguma coisa de errado. E em qualquer momento você pode chegar pra mim e perguntar o que tá doendo agora e eu vou conseguir te apontar tipo umas 5 coisas diferentes. Ela também fala um pouco sobre a relação da mulher com a história da medicina, e em dezembro do ano passado eu li um livro falando sobre isso, então eu estava familiarizada com esse assunto, mas nesse livro ela entra no assunto de Freud. E eu odeio Freud. E o que acontece? Nas semanas antes de eu ler esse livro, um amigo meu que faz psicologia estava reclamando incessantemente que ele odeia estudar Freud. E sinceramente, eu estava de saco cheio de ouvir desse homem, porque eu também odeio ele. E aí, eu vou ler esse livro achando que vou ter paz, e ela começa a falar de Freud também. Concluindo, esse livro fez o que falou que ia fazer, ele deu algumas informações boas, contou a história de vida da mulher, e foi interessante. Porém, como essa história é contada de uma perspectiva de muito privilégio, foi difícil me relacionar com essa história de uma maneira um pouco mais, sabe? Eu não sei a palavra, mas é esse o movimento da palavra. Eu dei 3,5 estrelas. O próximo livro eu também li em vlog, então eu vou deixar o link nos cards. Salmo para um Robô Peregrino, da Becky Chambers. Esse livro se passa em um mundo onde um dia os robôs ganharam consciência e decidiram se separar do resto da humanidade e viver na floresta. É nesse cenário que a gente acompanha o Dex, um monge de chá infeliz com a própria vida, e o Chapéu de Musgo, um robô indo em uma aventura. O Dex um dia decide abandonar os seus afazeres e foge para a floresta, e lá ele conhece o Chapéu de Musgo. E todo esse livro é uma grande conversa entre esses dois. E esse livro todo é perfeito. Eu falei no vlog que esse livro bateu muito forte. Os temas que foram abordados são bem semelhantes com as coisas que estão acontecendo na minha vida agora. Então eu apeguei a essa história e esses personagens muito forte e muito rápido. E sinceramente, eu tô sentindo uma obsessão com esse livro crescendo no mesmo nível da minha obsessão com Heartstopper. E eu não sei se eu tô pronta pra isso. A escrita é linda e me deu vibe de cozy fantasy porque é uma grande aventura, mas não é uma grande aventura de grandes tensões e quase morte. A aventura desse livro tá na jornada que esses personagens vão para poder se entenderem e entenderem um ao outro melhor. É uma jornada com foco pessoal e lida muito com o emocional. É basicamente uma sessão de terapia. O Dex e o Chapéu de Musgo têm suas próprias vidas, e eles estão indo em suas próprias jornadas, mas eles se encontram, eles se ajudam e eles conversam sobre o significado do que está acontecendo com eles. Eu me identifiquei muito com o Dex, ele tá num momento muito confuso, ele tá infeliz com a própria vida, então ele mudou de rumo e tentou algo diferente, se dedicou àquilo e sucediu. Mas agora, essa coisa diferente é a coisa que precisa mudar. E ele não entende porque ele não consegue se sentir satisfeito. Então, vamos só dizer que eu compreendi o que ele tá sentindo. Mas esse é um livro super curtinho, então você pode fazer uma speedrun pela sua crise existencial e tem uma sequência, então se você amar, saiba que tem mais um pouquinho. Eu dei 5 estrelas, eu amei esse livro, entrou na minha lista de favoritos e eu tô super animada pra ler a sequência. Meu Deus! Teve troca de figurino? Agora finalmente a thumbnail faz sentido. Então, o que aconteceu? Eu filmei a primeira parte desse vídeo 2 semanas atrás. E no dia que eu filmei a primeira parte, tá tendo muito barulho, as coisas estavam dando errado, o telefone tava parando de filmar toda hora. E depois de 2 horas filmando, o telefone finalmente morreu. E assim, foram 2 horas filmando naquele dia pra dar os 20 minutos de vídeo que vocês assistiram até agora. E como só faltava um livro, eu decidi deixar pra lá e filmar outro dia. Então eu tô voltando aqui um dia antes desse vídeo ser postado pra falar do último livro. Então, finalmente, o último livro que eu li no mês de março foi Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid. Eu terminei esse livro no primeiro dia de abril, porém eu li 90% dele em março, então me pareceu certo incluir ele aqui. Esse é um livro escrito em formato de entrevistas contando a história de uma banda ficcional e conta a história de como essa banda se formou, os problemas de cada um, os desafios que eles enfrentaram e muito, muito drama. Eu não li esse livro por muito tempo por medo de não gostar, mas com a série saindo eu achei que era uma boa hora e... Eu
escutei em audiolivro porque das resenhas que eu vi, as melhores eram em questão do audiolivro, porque o audiolivro tem um cast diverso, então cada personagem teria sua própria voz e seria mais fácil deles se concretizarem na minha cabeça. E eu também achei que esse formato seria melhor porque eu já sabia que o livro ia ser escrito em formato de entrevista, então eu achei que o áudio ia ser mais fácil para eu me familiarizar. E ainda bem que eu fiz essa decisão, porque se eu não tivesse pego o audiolivro, eu não teria terminado esse livro. Eu quero deixar claro que eu não achei esse livro de todo ruim. Eu acho ele horrível? Não. Eu concordo com quem fala que esse livro é genial? Também não. Mas eu tenho que dizer que esse livro tem uma qualidade especial sobre ele. Esse formato de entrevistas não funcionaria se a história não tivesse sido bem escrita, e a Taylor Jenkins Reid escreveu esse livro muito bem. Então, a minha crítica não está focada na qualidade do livro, que eu posso dizer que eu achei boa. O livro é bem escrito, a história foi bem construída e a maioria das personagens tem um peso bem importante na história. ênfase em maioria, porque tem tipo uns 2 personagens aqui que não fizeram nada de importante e que eu achei que fossem a mesma pessoa durante o livro todo. Mas eu não gostei muito dessa leitura e o motivo cai em cima dos personagens que eu não achei terem sido bem desenvolvidos. A Daisy e o Billy são as principais, então a maior parte do livro é sobre eles, e isso foi muito irritante e chato de ler. Porque a história dos dois é basicamente a mesma coisa o tempo todo. Então por frente alguma coisa diferente podia estar acontecendo, mas a base de tudo ainda era igual. Então quando essa frente caía, você percebia que a história na verdade não se moveu. Eu vou ter que dar um leve spoiler para poder explicar essa parte um pouco melhor, então se você não quiser pegar spoiler, pula essa parte. O que acontece? A Daisy e o Billy têm valores de histórias bem parecidos. Os dois são super talentosos, eles sabem o que querem, eles têm seus problemas, mas o que interliga a história deles em maioria é o vício deles. Mas onde a história deles diverge é que o Billy passa pelo fundo do poço no começo da história e a Daisy passa pelo fundo do poço no final. O Billy confrontando seus problemas é o que inicia a história e a Daisy confrontando os problemas dela é o que finaliza. E isso é super interessante, é super legal ver como eles são super parecidos, mas ao mesmo tempo se opõem e como isso carrega a história. Mas aí vem o meu problema. Porque durante a história, o Billy estava tentando se manter sóbrio e a Daisy estava lá fazendo as suas maluquices. E aí, um novo conflito aparecia, causava drama, causava intriga. Eles começavam a brigar. E no final, eles só colocavam um pano em cima de tudo para poder passar por cima disso e seguir em frente. Mas até eles chegarem nesse ponto de vamos seguir em frente, tinha muito drama. Mas quando a fumaça finalmente baixava, você percebia que a história, na verdade, não se moveu. Porque no próximo capítulo tem mais drama, tem mais briga, eles fazem os mesmos erros que eles cometeram da última vez e eles não aprendem nada. Isso me irritou profundamente porque na narração que está acontecendo do futuro, eles falam: ah, quando isso aqui aconteceu, eu aprendi isso, isso e isso. Mas eu só aprendi isso depois. Quando isso aqui aconteceu, eu ainda estava cometendo os mesmos erros. Isso te dá uma sensação de, a história tá seguindo em frente, porque no futuro eles falam que eles aprenderam a lição deles, mas no passado, que é onde a história tá acontecendo, nada mudou. Então te dá essa sensação de desenvolvimento sem fazer o trabalho de desenvolver a história. Porque no futuro eles estão dizendo que eles aprenderam com os erros deles, mas a gente não passa tempo com eles no futuro pra saber se isso é verdade ou não. E eu achei isso muito chato. Você não pode só me dizer que os personagens aprenderam a lição deles, você tem que me mostrar isso. E aproveitando que a gente tá na área de spoiler, eu só queria dizer que eu odiei o plot romântico entre a Daisy e o Billy. Eu achei que não teve necessidade nenhuma de ter aquilo. Quando eu tava lendo o livro e eu vi que era nessa direção que a autora tava indo, eu quase larguei de ler. Eu não tô nem brincando, eu quase larguei o livro, porque eu fiquei: qual a necessidade disso? E agora que eu terminei de ler o livro, eu posso te dizer que não teve necessidade nenhuma. Foi um plot muito ruim, tinha zero motivo pra ter aquilo e eu achei que gastou muito tempo nisso. Ok, acabaram os spoilers, mas não acabaram as reclamações. Apesar da maioria dos personagens terem personalidades bem claras, uma coisa que todos eles têm em comum é que todos são adultos com mentalidade adolescente que não se comunicam por conveniência de plot. E os personagens que não fazem isso mal têm tempo de história. Então nisso eu achei que uma boa história com bons personagens foi sacrificada para ter um livro com mais drama. E nisso você tá convidado a discordar de mim, mas eu não acho que um livro precisa de drama constante e conveniência de plot onde os personagens agem como pessoas malucas para uma história boa acontecer. Mas eu gostei de alguns personagens. A Camila foi a minha personagem preferida, ela merece todo o meu amor, ela é uma rainha e com todo aquele drama acontecendo, ela foi incrivelmente ofuscada, mas ela foi a melhor personagem. Eu também gosto da Karen e da história dela. Mesma coisa que a Camila, ela foi ofuscada, porém ela teve os momentos dela e eu comi cada um deles. E, aparentemente, essa é uma opinião controversa e alguns fãs de Daisy Jones já me disseram quão errada eu estou, porém eu gostei muito da história do Billy.
Ele é o segundo personagem mais irritante, ele claramente não é pra ser um personagem preferido, ele toma decisões muito questionáveis, porém, a história dele, eu achei que foi a mais interessante de seguir, foi bem palpável, tipo, os temas ali de vício e, tipo, os problemas que ele tava sofrendo, e eu achei que carregou o maior peso na história toda. Mas a personagem que eu mais odiei foi a própria Daisy. Eu achei ela chata, ela é irritante, a personalidade dela é tipo de mulher que não liga pra nada, mas o jeito como foi escrito é usado na história como um artifício pra ela tomar as piores decisões possíveis. Trouxe drama? Trouxe. E se você gosta disso, tá ótimo. Porém, a Daisy não deu descanso. Parecia que ela tava correndo uma maratona e tentando cometer a maior quantidade de erros possíveis no número finito de páginas. Foi muito irritante. A Daisy é a personificação de eu não sou como as outras garotas. E ela foi escrita pra, tipo, parecer refrescante. Mas ela não foi refrescante, ela foi irritante. E eu me arrastei pelas partes dela, mas infelizmente as partes dela são a maior parte do livro e eu só queria que ela calasse a boca. E lembra que eu falei que em uma coisa absolutamente fantástica, a April ser uma personagem principal desgostável serve bem a história porque foi bem feito? Então, eu sinto que a Daisy é o outro lado da moeda. Os outros personagens não fizeram muita coisa, alguns tiveram seus momentos, mas outros tipo, foram tão insignificantes que toda vez que eles apareciam eu tinha que procurar o meu cérebro e ficar... Eles já apareceram antes? E no final, eu acho que eu mesclei umas 5 pessoas juntas. Essa foi uma leitura super conflitante, porque foi um bom entretenimento, eu acho que o material foi bem feito, e o audiolivro foi maravilhoso com um cast diverso, porém, eu saí dessa história sentindo que eu tava sendo torturada. Sem brincadeira, quando esse livro chegou no fim, eu chorei de alívio. Sem brincadeira nenhuma. Eu não chorei porque a história me emocionou, eu não chorei porque eu achei maravilhoso, eu não chorei porque eu achei horrível. É só que eu tava me sentindo presa nesse livro e quando finalmente acabou, eu senti que eu podia respirar. Assim que aquele último segundo bateu, foi como se eu tivesse recebido a melhor notícia do mundo, a notícia que eu nunca mais ia ter que ler esse livro de novo. Geralmente, quando eu leio um livro que eu não gosto, eu sinto sensações de raiva ou incômodo, ou fico triste por o livro não ter sido bom, mas esse livro me deixou feliz por ter acabado, mas ele não é nem de longe a pior leitura que eu já fiz, e eu acho que isso é pior. Porque se esse livro fosse de fato ruim, do começo ao fim, seria uma decisão muito fácil de fazer. Porém, eu achei umas partes muito boas e algumas partes muito ruins. Mas ao mesmo tempo, não foi uma leitura nem um pouco equilibrada. O sentimento que eu tava sentindo o tempo todo era um sentimento ruim. Porém, não é um livro ruim. Não faz sentido nenhum. E mesmo agora que já passou um tempo de eu ter lido e eu pude refletir, eu não tenho a mínima ideia de como dar nota. Porque uma nota 3 de mediano não parece certo, porque esse livro foi simultaneamente melhor e pior do que isso. Então, por agora e talvez pra sempre, esse livro vai ficar sem avaliação. E antes de alguém falar, assiste a série que talvez você goste, eu tentei. Eu larguei, tipo, no 3º episódio, eu acho. Eu comecei a assistir, eu larguei o 1º episódio na metade, e depois eu tentei de novo, eu larguei o 2º episódio na metade, e eu fiquei, eu vou terminar até o 3º episódio. Se eu não gostar, eu não pego mais. E eu não gostei. Infelizmente, não funcionou pra mim, nem em formato de série. Mas eu dei as chances e simplesmente não deu certo. E mais uma vez, essas são apenas as minhas opiniões, eu não estou tentando fazer um ataque pessoal a você, você pode gostar do que você quiser, eu estou no meu direito de discordar e você está no seu direito de discordar das minhas discordâncias. Mas esses foram os livros que eu li no mês de março. Foram 8 livros no total. Eu li bastante, mas foi um mês bem estranho. Eu acho que eu já falei isso, mas tipo, as 2 primeiras semanas passaram muito rápido e eu não li nada. E as últimas 2 semanas ficaram ali pra sempre. Então, a maioria dessas leituras foram nas últimas 2 semanas do mês. Então, foi leituras muito separadas e muito juntas ao mesmo tempo. Eu achei que esse foi um bom mês de leitura. Me conta como foi o seu mês de leitura, me conta o que você leu em março, se você ainda lembra, porque eu tô postando isso no final de abril. Eu agradeço a paciência e o suporte que tá todo mundo me dando ultimamente. Eu tenho estado muito ocupada, eu comecei a faculdade, então eu já tô me acostumando com esse novo ritmo da minha vida. Então os vídeos estão saindo um pouco mais espalhados, mas eu não tô largando esse canal de mão, eu só quero deixar isso bem claro. Eu ainda vou postar, é só que tipo, deve ter uma semana entre cada vídeo. Mas eu agradeço quem continua no canal e quem tá vindo agora, muito obrigada pela sua companhia. Então se você chegou até aqui, muito obrigada por ter assistido, dá um like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal se você quiser. Meus links vão estar na descrição caso você queira me seguir em mais algum lugar. Eu tenho um Instagram de leitura, onde eu tô postando lá muito mais frequentemente agora, principalmente nos stories, porque eu não tô tendo tanto tempo assim pra poder gravar vídeo, porém, lá nos stories eu tô atualizando sobre as minhas leituras e sobre a minha vida. Então se você quiser saber em primeira mão o que eu tô lendo e também saber quando os vídeos vão sair, é só você me seguir lá. Então é isso pro vídeo de hoje, muito obrigada por ter assistido, eu espero que vocês tenham uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo.